posicionamento do MST. MST comemora a reeleição de Maduro e sofre também críticas da esquerda. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra comemorou o anúncio de que Nicolás Maduro foi reeleito presidente da Venezuela. O MST celebrou em suas redes sociais o anúncio de reeleição de Maduro. Na madrugada dessa segunda-feira foram publicadas 2 notas de comemoração ao resultado eleitoral. Uma delas é assinada apenas pelo MST e outra por um conjunto de 12 movimentos, inclusive a juventude do PT. Na nota conjunta, os movimentos declaram que a democracia venceu. O comunicado afirma que Maduro foi eleito em meio a uma campanha fascista promovida pela extrema-direita venezuelana e internacional, que mesmo antes da votação e dos resultados já bradavam fraude. Segundo os movimentos, a soberania do povo venezuelano e seu direito ao voto prevaleceram. Eleitores de esquerda no Brasil criticaram a postura do MST. Nas publicações que parabenizam Maduro, pessoas que se dizem apoiadores do presidente Lula falaram em vergonha e afirmaram que a Venezuela é uma ditadura. Democracia, o cara criticou até o sistema eleitoral brasileiro e passa um pano para ele. Triste realidade, ditadura não é bem-vinda em lugar nenhum, escreveu um usuário no Instagram. Josias, a gente enxerga o governo brasileiro preso também, ou pressionado, no meio desses movimentos, que são externos e internos. De um lado você tem essa pressão externa para que o Brasil se posicione, vem da Argentina, de Milei, que é aí fortemente ligado ao bolsonarismo, direitista, mas vem de outros cantos também. O Brasil tem essa tradição democrática, diplomática, de aguardar, ser um pouco mais calmo, aguardar os posicionamentos, mas uma hora ele vai ter que se manifestar. Então vem uma pressão internacional para que Lula se manifeste, mas tem essa pressão interna também, tem essa pressão dos movimentos sociais, essa pressão que vem mais da esquerda, do PT, vem essa pressão do MST, que é claramente pró-Maduro. E aí como é que fica? Fica mal, né? Porque o Lula, nesse momento, tem que se comportar como um presidente da República e não como um líder partidário. E o PT sempre teve simpatias pelo chavismo, pela República Bolivariana. Hugo Chávez e Nicolás Maduro sempre foram mimados pelo PT, MST, as organizações sociais e políticas que gravitam em torno do PT têm essa simpatia pela Venezuela chavista, né? E o Lula também. E ele demonstrou isso no ano passado, quando recepcionou Maduro em Brasília e disse que havia democracia na Venezuela, que a acusação de que a Venezuela se tornara uma ditadura era mera narrativa, que o Maduro precisava construir a sua própria narrativa para demonstrar que a democracia era pujante na Venezuela. E sabemos todos que aquilo ali virou uma ditadura há muito tempo. É até depreciativo para a esquerda brasileira se associar com uma ditadura tão explícita, uma autocracia tão explícita, né? E que leva sofrimento à população venezuelana, que provocou um êxodo de 25% da população. Uma parte desse êxodo veio para o Brasil, outra parte foi para a Colômbia, algumas pessoas com mais recursos foram para os Estados Unidos, para a Espanha. E hoje até os partidários do regime na Venezuela sonham com o dia em que esses parentes vão poder voltar para o país. Então está todo mundo muito tenso com isso. E de resto, quando digo que o presidente precisa ter um comportamento de chefe de Estado, é porque está em jogo a própria legitimidade do Lula como líder regional. Ele tem essa pretensão de atuar como uma liderança capaz de estabilizar a situação na Venezuela. Esse era um sonho declarado do Lula, e ele agiu para isso, perdeu o protagonismo quando começou a mimar o Nicolás Maduro. Outros interlocutores ganharam proeminência, Estados Unidos, até a Colômbia do Gustavo Petros teve uma participação mais ativa na Venezuela, tentou costurar um acordo entre governo e oposição
para que ambos se comprometessem com uma eleição transparente e com o reconhecimento do resultado, fosse ele qual fosse, e que também se comprometessem a não perseguir, ou no caso da oposição, se prevalecesse, não perseguir o Maduro e os seus cúmplices, e vice-versa, né? E não obteve êxito, o Brasil entrou nessa canoa com atraso, a canoa da negociação, de uma pacificação pré-eleição, não avançou o processo. Então, o Brasil precisa retomar. Se o Lula tem o desejo de ser reconhecido no mundo como uma liderança relevante na política externa, é essencial para ele se consolidar como liderança na sua própria região. Do contrário, as pessoas vão olhar e dizer, bom, se o sujeito não consegue interferir nem no país vizinho, que afeta diretamente a rotina do Brasil, então vai querer dar palpite em outros assuntos. Então, é essencial para o Lula também. Então, o Lula, nesse momento, tem que se dissociar do PT, dessas visões preconcebidas que lá atrás foram construídas na esquerda brasileira em relação a essa fantasiosa democracia venezuelana, e uma hora a ficha tem que cair. Essa é uma boa hora. O Lula olhar a realidade, se convencer de que o que está ocorrendo na Venezuela não é passível de um aval explícito, e tomar distância disso. Não para fazer como fez o Bolsonaro, a romper relações com a Venezuela. Não é disso que se está falando, até porque não faz sentido. O Lula fez muito bem em retomar as relações diplomáticas com a Venezuela, mas isso não significa dizer amém a tudo o que o Nicolás Maduro considera legitimamente democrático. Não há democracia na Venezuela, e o Brasil precisa tratar a realidade como ela é. Não é ignorando a realidade que a realidade deixará de existir. Ela está lá, é só querer enxergar.